Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje nós teremos com a gente o Robson Ribeiro, da Sociedade Espírita Fraternidade, com o tema Amar o Próximo como a Si Mesmo. E para começar a nos preparar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais este momento de reflexões e aprendizados. Que possamos ter os nossos corações e mentes abertos para receber a mensagem que será passada e que possamos ter força e coragem para aplicá-la em nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde e que as energias boas geradas aqui entrem em cada um dos lares aqui conectados e abençoem a toda a humanidade. Que assim possa ser e graças a Deus. Olá, amigos. É uma alegria muito grande retornar e falar um pouquinho e cantar um pouquinho para os queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, essa casa tão acolhedora de tantas almas queridas, de tantos amigos que conheço há tanto tempo. Agradeço imensamente aí a oportunidade de conversarmos mais um pouquinho. E o tema de hoje é um tema daqueles que tanto nos convida à reflexão e, sobretudo, à necessidade premente de uma ação mais firme na direção do amor. Quando solicitado a falar sobre o tema, sobre as leis, o Cristo nos ensinou, e assim está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, quando o Cristo é indagado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí começam então as indagações a respeito desses ensinamentos, dessas lições. No primeiro momento, então, nós pensamos: quem seria esse próximo? De que próximo Cristo estaria se referindo? Seria ele aos membros da nossa família? Então eu devo amar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, cônjuge, aquele núcleo mais próximo? Ou devo amar aqueles que moram na mesma cidade, aqueles que comungam da mesma religião, do mesmo pensamento? Quem seria então esse próximo? É uma indagação que às vezes nos fazemos. Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, uma orientação, dizendo exatamente, o Espírito Fenelon, no item 9 desse capítulo, do capítulo 11, dizendo: a humanidade inteira. Ele não deixa dúvidas de que o próximo não é aquele que torce pelo mesmo time de futebol que eu, o próximo não é aquele que escolheu aquele político favorito,
não é aquele que gosta da mesma cor, a humanidade inteira. Não deixa dúvidas. Então pensamos se amar o próximo significa a humanidade inteira, mas como posso então amar aquele que não me faz bem? Aquele que me deseja mal, ou aquele que atentou contra a minha saúde, contra a minha vida, contra a minha integridade. Como amar? Nós imaginamos a necessidade de pensarmos sobre essa gradação desse amor. Óbvio que na nossa faixa evolutiva nós não vamos sentir da mesma forma como sentimos por um filho uma afeição por um que nos deseja mal, por um inimigo. É uma questão até energética, ainda não é possível. Mas dentro dessa gradação, se nós conseguimos não desejar mal, se nós conseguimos fazer o exercício de não atentar contra o outro, já estamos no processo, na caminhada desse amar o próximo, desse amar o outro. E aí ficamos pensando, mas então será que o Cristo nos possibilitaria uma diretriz? Porque muitas vezes essa lição sendo colocada solta, ama, mas espera aí, como é que eu percebo esse amor? Qual é a diretriz? E ele não nos deixa desamparado. Porque se nós pensamos, quem é que gosta de ser maltratado? Tratado com indiferença, com falta de educação, tratado com desrespeito. Quem que gosta? É simples. É só a gente fazer esse exercício. Eu gosto de ser tratado com grosseria. Nossa, fulano tá grosseiro e falando tantos impropérios. A gente não gosta. A gente gosta de ser perdoado nas nossas ofensas. Poxa, que bom. Eu mandei mal ali naquele momento, fiz aquilo que não era e não deveria, falei o que não deveria ter falado. Então fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Está aí uma diretriz para esse exercício do amor. Está aí uma diretriz. Fazer com o outro. Olha, isso vai nos aclarando a forma de pensar. Fazer com o outro. Poxa, se eu gosto de ser tratado bem, por que não fazer o exercício de tentar tratar bem ao outro? Tratar com mais civilidade. Se aquilo não é o meu natural, não é natural, eu sou sincero. E aqueles que, em nome da sinceridade, vão falando aquilo, tudo que acha que tem que falar, usando muitas vezes a falta da caridade, da sensibilidade com o companheiro. Não, eu sou sincero, eu sou honesto. Mas se nós usarmos essa medida de sentimento, não fazer com o outro, vai ficando um pouquinho mais leve, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fácil esse entendimento. Como hoje a nossa proposta é entremear um pouco entre canções e a fala, essa fala do amar ao próximo e tendo como essa diretriz não fazer o outro que aquilo que não gostaríamos que nos fizesse, eu escrevi uma canção que trata sobre esse assunto exatamente e que nos convida um pouco à prática. Não só ficarmos no campo da teoria, divagando sobre o amor, como ele deve ser, qual é o ideal, mas a mão na massa, mas o exercício, o erro, o acerto, tendo como essa diretriz
do amar o próximo. Então eu vou cantar Faça Acontecer. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção. Que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. Que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. Que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção. Que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. Que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó, qualquer nó. Que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Que a gente possa, então, seguir essa diretriz de fazer com o outro e de fazer acontecer. Quantas vezes
mergulhados nesse campo teórico, a gente deixa passar alguma oportunidade na vida da prática do bem, do exercício desse amor ao próximo, de enxergar no outro aquilo que pode com certeza nos fazer crescer, caminharmos juntos nessa caminhada. E quantas vezes a gente se pega revestido de um preconceito com relação ao próximo, que muitas vezes nos afasta daquilo que poderia ser uma aproximação natural, saudável e enriquecedora nas experiências da vida. Eu me lembro quando, na mocidade da CEF, num dos encontros, um jovem, nosso jovem da mocidade, ele do interior de São Paulo, de uma cidade do interior de São Paulo, passou para a UF e veio estudar em Niterói. Estava num prédio, um edifício, há pouco tempo alugaram um apartamento, e ele conta uma experiência, contando nessa reunião da mocidade, que muito me chamou a atenção pela simplicidade do caso, mas das lições que podemos extrair desse cotidiano, desse dia a dia. Ele disse que logo quando se mudou, nos primeiros dias desse novo endereço, ele encontrou com uma senhora de dia indo em direção à portaria no elevador do prédio. E ele, morador novo, não conhecia ninguém, já colocou o seu largo sorriso e deu-lhe um bom dia para essa senhora. Bom dia. Mas, para sua surpresa, ela não respondeu. Deixou ele quieto e ele ficou surpreso. Poxa, ele ensaiou e falou um bom dia com tanta felicidade, mas não houve a resposta. E então ele ficou meio sem graça, chegou o térreo, cada um foi para o seu canto. E ele falou, bom, eu vou insistir. Talvez ela não tenha ouvido, talvez eu tenha falado baixo demais, talvez ela esteja desconcentrada. E passou um tempo, ele reencontra essa vizinha em outro contexto, uma semana depois, não me lembro exatamente o período, mas ainda bem no início, alguns poucos dias. E eles encontrando no saguão, ele, bom dia! Ela não responde, mais uma vez. E aí aquilo, ele contando na reunião da mocidade, que aquilo ele ficou incomodado. Ele falou, poxa, que pessoal sem educação, que pessoal grosso aqui, como é que pode? Será que tá errado? Será que eu fiz bagunça, barulho? Nada. E ele ficou questionando ali o que era, mas levou aquele incômodo para a sua vida, para o seu dia a dia. Passado mais um tempo, ele encontra essa mesma vizinha. E aí disse-me ele que agora sim, agora ela vai ouvir porque eu vou falar mais alto. Bom dia! No elevador. E eis que a senhora olha para ele e responde com um sorriso largo. Bom dia, meu filho. E aí sim ele, opa, acho que agora ela me ouviu. Ela disse, eu queria te pedir desculpas, porque das 2 vezes que você me deu bom dia, eu ouvi. Mas sabe o que é? Eu tive um acidente com o meu aparelho dentário, a minha dentadura, e ela quebrou. Eu não consegui marcar com um dentista, eu não podia dar um sorriso morrendo de vergonha, mas agora sim eu posso sorrir, tá tudo certinho, tá colado, mas eu estava sem dente nenhum e eu com muita vergonha não queria falar. E ele, muito espirituoso, sorriu e muito fácil de fazer amizade e pronto. A história termina assim, mas serve de reflexão para quantas vezes nesse exercício de percepção do outro a gente já põe uma barreira porque a resposta, porque a reação não foi como nós imaginávamos. Ah, não,
me tratou daquele jeito, e aí a gente já põe um bloqueio. Se ele, nessa historieta, se ele já se fecha e fala, eu não falo mais, essa aqui, e não mais, e etc., ele já perderia uma oportunidade, primeiro, de perceber que aquilo se tratou apenas de um contratempo na vida dela, e ela se sentiu envergonhada de dar um sorriso sem dentes. Foi isso, somente isso. Quantas vezes a gente pré-julga aquele outro ali, aposto que ele está falando isso, aposto que ele está falando de mim, aposto que ele está falando isso, aposto que ele pensou isso. E aí, nossa, a gente vê quantas oportunidades perdidas. Quantas oportunidades. E aí, a gente pensa no atual cenário da vida cotidiana, mormente, no Brasil. Nós estamos falando em setembro de 2021. Quantas rusgas estamos vendo? Seja no mundo material, seja no virtual, seja no presencial, seja no remoto. Quantas rusgas, quantas demonstrações de intolerância, quanta falta de respeito. Às vezes um irmão se manifesta em uma rede social, alguma coisa que ele pensa, pedras e pedras já vêm, qualquer que seja. Eu gosto de tal coisa. Eu gosto de... Parece que todo mundo já está ávido para contradizer qualquer o outro. Precisamos repensar isso. Urgentemente precisamos do Cristo, da mensagem cristã de amar o próximo e da orientação de quem é o próximo. É o meu vizinho? É o meu amor? A humanidade inteira orienta o benfeitor. A humanidade inteira. Todo mundo. Vamos respeitar a caminhada de cada um, porque muitas vezes nós nos colocamos erroneamente numa posição de superioridade, achando, ele está na caminhada, ele ainda não está no seu momento, mas nós não temos condições de saber qual é o momento do outro. A gente precisa se preocupar com a nossa caminhada, com a nossa estrada. E a gente vê tanta gente apontando o dedo, tomando conta da vida do outro. Não, porque tem que ser assim, porque ele gosta disso, porque ele gosta daquilo, porque isso está errado, porque isso não serve, porque isso... Quantas oportunidades perdidas. E eu me lembro, assim, nesse mês passado, em agosto, meu pai desencarnou um dia antes do Dia dos Pais, no domingo, Dia dos Pais. No sábado eu tive a notícia de sua desencarnação. E me ecoa na cabeça suas lições, que muitas vezes a gente é inflamado com certos assuntos, e ele usava uma frase muito simples, muito corriqueira, dizia, faz por menos. E esse faz por menos traduzia-se água na fervura. Um pouco mais de tolerância com o próximo, com um amigo, com aquele que não é tão amigo assim, com aquele que se apresenta com certa animosidade. Urgentemente precisamos dessas diretrizes. Faz por menos, mais devagar. Deixa o outro seguir o caminho dele. Vamos orar por isso. Quer ajudar muito? Vamos orar. Não se mete de forma tão grosseira, muitas vezes. Mas tem dias que a gente está mais calmo, mais manso, mais pacífico, e a gente consegue enxergar isso de uma forma melhor, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de calma. Tem dias que não, que a gente está um pouco mais cansado, ou com uma visão um pouco mais turva com relação à providência divina, ou tantas coisas. Também para isso, escrevi uma canção intitulada Há Dias que Há Dias. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade desse crescimento em virtude, muitas vezes, dessa oscilação de percepção que ainda temos. Há dias que há dias.
Há dias que quando acordo, olho da minha janela e vejo flores, 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 flores naquilo que vejo. E vejo cores, 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 coisas multicores, se assim o desejo. Aê, aê, há dias que quando acordo, olho da mesma janela, não vejo nada além de obrigações, deveres, rotina e mazela. Tá meio assim, sem cor, sem tom, sem fim, desbotada a tela. Ai, vontade de ler a vida com bem querer, enxergar nas entrelinhas uma razão. Aprendi na caminhada, doce lição. Quem quiser colher ventura, não plante aflição. Vontade de ler a vida com bem querer e enxergar nas entrelinhas uma razão. Aprendi na caminhada, doce lição. Quem quiser colher ventura, não plante aflição. Há dias que há dias teu compromisso de crescer. Há dias que há dias teu compromisso de crescer. Há dias que há dias teu compromisso de crescer. Então, que possamos pensar se nessa caminhada nossa da vida a gente está de forma acelerada, em um bom passo, ou ainda titubeando, ou ainda deixando passar as oportunidades tão primordiais. Mas vale a pena a gente fazer uma pergunta. O que a gente tem feito? Tem uma obra da escritora Sandra Borba Pereira, intitulada Perguntas que Jesus nos fez. Perguntas que Jesus nos fez. Várias passagens do Cristo, do Evangelho, e ela vai extraindo de forma muito bonita alguns questionamentos que podem vir desses ensinamentos do Cristo. E no capítulo 7, o que temos para oferecer? É uma passagem muito interessante que ela reflete em cima de uma lição quando o Cristo, com aquela multidão e seus discípulos preocupados porque não tinha o que oferecer, e os discípulos dizem, é melhor dispersar a multidão, mas o Cristo não. E aí vem a pergunta, o que tens? 5
pães e 2 peixes, ou ao contrário, 5 peixes e 2 pães. 5 pães e 2 peixes, melhor dizendo. O que temos para oferecer? Porque o Cristo, naquele momento, consegue fazer a multiplicação, alimenta aquela multidão, um simbolismo muito bonito de alimentar aquelas pessoas. Mas a reflexão que fica é que, e nós? O que nós temos a oferecer? Diante daquela preocupação dos discípulos, o que tendes? Será que eu tenho oferecido a vida ser uma pessoa irritadiça, um exemplo ruim para aqueles que me cercam? Será que eu tenho sido um exemplo de pessoa desonesta, ou belicosa, tudo na vida a ferro e fogo? O que tendes? O que nós temos oferecido à vida? E como o tema da reflexão de hoje é sobre o próximo, o que nós temos oferecido ao próximo? Se não no âmbito material, mas eu não tenho recursos financeiros suficientes. Será que eu tenho um pouco de atenção? Qual foi a última vez que eu não mandei um WhatsApp, mas que eu liguei para um amigo? Tá tudo bem? Quando que eu pude, já que não dá para ligar, uma videochamada, olho no olho? Quando foi que eu me coloquei à disposição de alguém? Quantas pessoas precisando, nesse momento, de um diálogo, de uma conversa, de um abraço, ainda que virtual, de um aconchego, de um carinho? Quanto custa? O que nós temos oferecido à vida na economia planetária? A gente almeja tanto esse planeta de regeneração, um planeta regenerado. Todo mundo fala muito sobre isso. O que temos oferecido para essa caminhada? Será que estamos dando, ainda que pequena, nossa cota de solidariedade, de fraternidade? Quando foi que nós andamos no sentido do perdão? Ele me ofendeu, eu não falo mais, eu não ligo mais. Agora, se quiser, que tem que partir dele. Quando foi que nós cristãos, nós espíritas, nós trabalhadores, nós do movimento espírita, quando que nós tivemos esse movimento de tentar tirar esse amargor, muitas vezes, essa desesperança, sobretudo, amar o próximo, amar a Deus? Quando que nós olhamos e enxergamos naquele outro um pouquinho de nós? Enxergamos naquele outro a nossa escola. Você é o meu aprendizado. Você é a minha tarefa. E às vezes a gente só quer estar do lado de Chico Xavier, de Divaldo, só quer estar do lado de pessoas. E como é que a gente vai enfrentar essas dificuldades, essas pessoas que nos desafiam? É assim, é enxergando naquele próximo um pouquinho de nós mesmos. Quem sabe a gente tem tempo para isso ainda aqui, nessa existência, porque a gente vai piscar o olho, a gente vai cochilar um pouquinho e a vida foi. A vida passou. Nós, quando nos propusemos
regressar aqui à Terra, à crosta. Nós assumimos compromissos com os nossos benfeitores que avalizaram nossa vinda. A gente às vezes até esquece um pouquinho, mas temos compromissos sérios e que precisamos dar conta para que a gente possa visitar nossa consciência daqui a algum tempo. Eu fiz o que me foi possível mesmo. Então, meus amigos, que possamos, não só nessa caminhada que ela é pessoal, mas contar também com o próximo, com nossos amigos. O meu abraço fraterno, meu carinho aos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Sempre que tenho oportunidade de falar e de agradecer a esses amigos por tanta acolhida, quantas vezes minha mãe foi atendida, recebida com muito carinho, com muito abraço, nessa casa que segue a diretriz de Francisco de Assis, do êmulo do Cristo. Então, já vou encerrando a minha participação, agradecendo aos amigos pela oportunidade da conversa, pela paciência de vocês, deixando então uma reflexão final através de uma canção, que nós possamos unir nossas forças e formarmos uma corrente tão necessária, tão urgente, que é a corrente do bem. Buscar a paz, cativar um amigo, oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem o quanto eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar. Depositar igualdade por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem.
Obrigado. Fiquem com Deus.